O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, falando sobre Deus, você sabe que Ele fala a verdade. Às vezes, as pessoas não gostam da verdade, de ouvir a verdade, porque a verdade é direta ao ponto. É o que convém ouvir. E o ser humano nem sempre gosta de falar a verdade. Às vezes, é mais para o lado superficial. Fala que está tudo bem quando não está tudo bem. Sorri por fora quando por dentro está chorando. Bem, Jesus falou assim: digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. O Espírito Santo é a pessoa do Senhor Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe os pensamentos de Deus. Você recebe o próprio Deus dentro de você. E Ele tem uma finalidade de guiar, de orientar, de dirigir você. Você não vai estar só. O Espírito Santo, Ele revela, Ele fala com a pessoa, né? Às vezes, eu estou em um momento assim, vamos dizer assim, em que eu tenho a tendência de olhar de uma forma e o Espírito Santo vem e fala. Como eu devo olhar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu não devo sentir, como devo atuar. Imagina você ter esse guia que conhece, que sabe que é a verdade, que é o Espírito Santo. Então, Jesus disse que convém que ele vá, porque se ele não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, o Espírito Santo, ele é achado por aqueles que buscam a Deus, aqueles que se entregam a Deus totalmente, não um pedacinho. E entrega também os seus sonhos, as suas intenções erradas, as suas manias. E para aqueles que querem o que é certo, o que é justo diante de Deus. E Jesus fala assim: e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Sabe, nem sempre que você pensa, o que você acha é o que é certo, é o que é justo, é o que é maduro, é o que é certo, o que lhe convém. Por isso que o Espírito Santo é essencial na vida da pessoa, porque o Espírito Santo é o que guia. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem essa percepção do que é injusto que você está fazendo. Você não tem segurança. Você é inseguro com você mesmo, porque você tende a escolher sempre o mal e achar que está certo. Então, o Espírito Santo é para nos guiar a toda a verdade. E Ele é que convence do pecado. Ninguém mais pode convencer do pecado. Alguém pode ser usado por Deus, mas Deus, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto isso,
eu gostaria de aproveitar esse momento e sempre que você escute após a mensagem, uma trilha musical, é para que você avalie a sua própria vida. Observe o que você tem, como você tem vivido, se você tem sido guiado pelo Espírito Santo ou se você não tem o Espírito Santo. Porque imagina, se você diz que tem o Espírito Santo e não o tem, você vai impedir de buscar a Deus de todas as forças, porque você se autoconvence que você tem o Espírito Santo. Agora, se você tem o Espírito Santo realmente, você tem essa certeza, porque não é um sentimento, é a direção que o Espírito Santo dá, sabe, você vê diferente. O Espírito Santo fala com você, dirige você. Você não se sente sozinho, você não se sente inseguro, você não se sente desamparada. Você pode passar por momentos dificílimos, até chorar, mas você se sente segura. Isso é o que faz o Espírito Santo. Enquanto isso, que a gente vai colocar agora a trilha musical, pense, avalie se você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E já voltamos após essa trilha musical. E aí, você pensou? Avaliou? Pois é. O Espírito Santo, ele é que convence a pessoa do seu pecado. Quantas vezes as pessoas já falaram para você dos seus erros e você rejeitou? Às vezes você até falou assim, tá, ok, mas você não fez caso, você ignorou. E quando a gente ignora, quando a gente não faz caso, a gente está mostrando uma certa opinião contrária àquilo que foi falado, não é verdade? Pois é, mas quando o Espírito Santo convence, a própria pessoa reconhece os seus erros, a sua culpa, o seu pecado. E é interessante porque quando o Espírito Santo ele convence, ele não condena a gente. Ele não aponta em termos da gente se sentir inferior, não. Não. Muitas pessoas rejeitam a verdade porque elas se sentem ofendidas com a verdade. Elas se sentem ofendidas em ter que mudar o jeito. É como se não aceitasse quem elas são. O Espírito Santo, quando ele convence, ele não traz esse peso, essa condenação. Ele mostra a verdade para a pessoa, para ela ser livre de uma escravidão. Porque o pecado é o que escraviza a pessoa. Agora, nem sempre as pessoas acham que a verdade liberta. Ela acha que esse jeito de ser é o certo. Essa mania, essa vontade, esse sonho, esse desejo é certo. Quando o Espírito Santo ele convence, ele mostra a raiz do problema. E é tão bacana porque todas as vezes que ele me convenceu, eu tive vontade de saber mais.
Eu quero saber mais sobre a verdade, eu quero o que é certo, o que é justo, porque isso que eu pensava que era certo estava me auto-enganando, estava me escravizando, estava me pesando, meu espírito, a minha vida, estava trazendo péssimas consequências, problemas. E você sabe que até problemas físicos você acaba tendo por causa do espiritual. Mas quando o Espírito Santo te convence, é tão lindo, gente. É tão maravilhoso. E Jesus fala isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Ou seja, o maior pecado é quando a gente não crer em Jesus. E quando que a gente não crê em Jesus? Se a gente vai na igreja, se a gente dá o dízimo, se a gente dá a oferta. Como é que é isso de não crer em Jesus? Quando você resiste em reconhecer os seus erros. Isso é pecado. Quando você resiste em se consertar, se disciplinar, em se corrigir. Isso é pecado. Em viver na injustiça. E Jesus continua falando que o Espírito Santo vai convencer da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Porque enquanto Jesus estava ali, ele estava mostrando que era justo pagar os impostos, ele pedia. Se você observar a história do Senhor Jesus, ele é dono de todas as coisas, mas ele não se fez dono de todas as coisas. Ele pediu o burrinho, ele não andou no cavalo, né? Ele pediu um lugar para fazer a ceia. Jesus, ele não viveu vamos dizer assim, na abundância, assim, em termos de não precisar pedir. Ele veio como servo para servir, se desfez de tudo, até a glória ele dava para o Pai, tudo. Ele estava despido de tudo, de todos os sonhos pessoais, de tudo, porque o sonho dele era estar com o Pai, era viver com o Pai, estar com o Pai. Mas ele veio em forma de servo para servir ao Pai, para que nós fôssemos salvos. Nós entendêssemos o plano da salvação, nós víssemos qual é a característica de Deus aqui na terra. E nós temos o exemplo dele para que possamos seguir e viver esse exemplo. A justiça era que ele iria para o Pai e eles não viriam mais, mas o Espírito Santo iria guiar a justiça. Então, toda vez que eu estou sendo injusta para alguma pessoa, ou até mesmo comigo mesmo, ou com alguma coisa, o Espírito Santo, ele exorta, ele mostra. Você está sendo injusta, Viviane. Muito lindo isso. Sabe, é você ter um pai, você ter um treinador espiritual, que é o auxiliador, um consolador, que consola você também nos momentos difíceis, que faz você ter disposição, mesmo em ter que começar tudo de novo, em ter que aprender. O Espírito Santo faz isso na pessoa. Essa disposição, que é algo justo, é o que eu tenho que fazer. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Sabe, o mundo vive sem juízo, sem qualquer juízo. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, ele reina neste mundo. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que a gente tenha juízo, responsabilidade, para que a gente seja maduro. Maduro não para apenas de forma adulta, mas maduro para tomar as medidas que têm que ser feitas. Bem, Jesus disse assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não pode suportar o que Jesus tem para falar, porque ela não tem o Espírito Santo. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, sim, ela
consegue entender que a verdade é a melhor escolha, é o que liberta ela. E ela quer saber mais sobre isso. Fala mais, Jesus, eu quero saber mais sobre essa verdade. Pois é. Bem, amanhã vamos dar continuidade a esse assunto do Espírito Santo.